Seja bem-vindo à 15ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei abordar a definição de função contínua, mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, vocês devem se lembrar do seguinte, ó. Observem aqui a função f e a função g. A gente tem uma função contínua, né? A gente pode ver isso graficamente. Quando a gente tem um desenho do gráfico de uma função, onde não há quebras no gráfico da função, como ocorre aqui, ó, para a função f. Observe, para a função f, existe um correspondente em y para qualquer valor de x que lhe seja designado. Agora, observe aqui a função g. Para esta função aqui, não pode se dizer a mesma coisa que para a função f. Na função g, a gente tem o quê? Uma quebra aqui no gráfico, pois o correspondente em y de x igual a a, ele não possui, ele não está presente no gráfico da função. Ele não faz parte do domínio da função. Ele não possui um correspondente. O correspondente que ele deveria ter para que a função fosse contínua é o g de a, que é o correspondente em y adequado para que não houvesse uma quebra no desenho aqui do traçado do gráfico da função g. Então a função g, ela não é uma função contínua. Agora, vamos nos ater aqui, ó, à função f e vamos estudá-la. Observe, ó, na abscissa x, nós temos o que? O a, que é um ponto qualquer em x. Observe, preste atenção. A representa um valor qualquer em x. É um valor que pertence ao conjunto dos números reais. Então pode ser o quê? Qualquer elemento que faça parte do conjunto dos números reais. E observe que em A, nós temos uma distância que antecede A e uma distância que sucede A. Essa distância é chamada de delta. Portanto, ó, qual é o espaço que existe antes de A? É A menos delta. Qual é o espaço que existe após A? A mais delta. Observe que em Y nós temos o quê? O correspondente de A, que é o f de A. E nós temos também um espaço que entre o valor que sucede o f de a. Por exemplo, um valor que sucede o f de a, aqui ó, nós chamamos de f de a mais epsilon. Epsilon é essa distância que há entre esses dois pontos, entre o f de a e o f de a mais epsilon. Mas há também um valor que antecede o f de a, que é f de a menos epsilon. Epsilon, novamente, ó, é a distância que há entre o f de a e o f de a menos epsilon. Bom, através dessa analogia, podemos dizer o seguinte: a função f satisfaz em A a propriedade que pede que, para todo epsilon maior que zero dado, exista um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que f de x permanece dentro do intervalo que vai de f de a menos e, menos epsilon, né, gente, corrigindo, menos epsilon, e f de a mais epsilon. Agora, o que isso quer dizer? Gente, o f de x aqui, ó, ele é o nosso f de a aqui no gráfico. Ou seja, ele é este valor que fica aqui, ó, dentro deste intervalo, que vai de f de a mais epsilon e f de a menos epsilon. Quando x percorre um intervalo aberto de a menos delta e a mais delta, com x no domínio de f, ou seja, x faz parte do domínio da função. No caso aqui, é o que estamos chamando de x, é o que no gráfico nós chamamos aqui de a. Ou seja, esse valor faz parte do domínio da função. Então isso aqui, ó, é a definição de função contínua. E através disso nós podemos sintetizar e dizer, ó, para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que para todo x que pertence ao domínio da função, nós teremos que esta relação aqui que diz, ó, a menos delta é maior que x, sendo que x, ó, representa esse valor que está após a menos delta, no caso aqui no gráfico ele é a, e este valor é menor que o intervalo que vai sucedê-lo, que é o que? A mais delta. Então, f de a menos epsilon é menor que o f de x, que é o que? É o correspondente em y deste valor de x,
que aqui no caso, no nosso gráfico aqui, ó, é o f de A, que é menor que o f de A mais epsilon. Ou seja, toda função contínua vai ter esse tipo de relação aqui. Agora, a função g não satisfaz em A, que é este valor aqui em x, essa propriedade. Por quê? Observe aqui, ó, não há, A aqui não faz parte do domínio da função g. Isso quer dizer o quê? Que a função g não é contínua em A. E sempre que isso ocorrer, sempre que você tiver uma função que ela não é contínua num determinado ponto, vai ocorrer o seguinte, ó, que para todo epsilon maior que zero acima, não vai existir um delta maior que zero, que torne verdadeira a afirmação, que pede o seguinte, ó, que para qualquer valor de x, ou que para todo valor de x pertencente ao domínio da função, estabeleça-se a seguinte relação, que diz o quê? Ó, A menos delta vai ser menor que x, que vai ser menor que A mais delta, então g de A menos epsilon vai ser menor que g de x, que vai ser menor que g de A mais epsilon. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, ó, que epsilon e delta aqui não vão corresponder. Então, esta relação não será verdadeira para esta função que não é contínua no ponto A. Se ela não é contínua no ponto A, isso quer dizer que esse valor de x não pertence ao domínio dessa função. Então, ó, qualquer que seja o epsilon maior que zero que se torne, quando x percorre um intervalo aberto que vai de A menos delta a A mais delta, g de x não permanece dentro do intervalo que vai de g de A menos epsilon e g de A mais epsilon. A primeira propriedade distingue os comportamentos de f e de g em A. Adotaremos a primeira propriedade como definição de função contínua em A, ou seja, a função g de x ela não é contínua em A, como já foi dito antes. Isso quer dizer que ela não satisfaz a propriedade que define a função contínua, apenas a função f. Isso quer dizer, ó, sempre que nós estivermos aqui, vamos demonstrar a continuidade de uma função para saber se uma função é contínua ou não num determinado valor de x, nós vamos ter que trabalhar com esta relação aqui. Nós vamos ter que provar se essa relação é verdadeira para a função dada, para a função que foi dada. Então, ó, prosseguindo, a definição, seja f uma função e A um ponto de seu domínio, nós definimos que f é contínua em A, se e somente se, para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que, para todo x que pertence ao domínio da função, A menos delta vai ser menor que x, que vai ser menor que A mais delta, então f de A menos epsilon vai ser menor que f de x, que vai ser menor que f de A mais epsilon. Agora, nós sabemos que módulo de x menos A vai ser menor que delta, se e somente se A menos delta for menor que x, que vai ser menor que A mais delta. Assim como também nós sabemos que módulo de f de x menos f de A vai ser menor que epsilon, se e somente se f de A menos epsilon for menor que f de x, que vai ser menor que f de A mais epsilon. Aí vocês perguntam, tá, mas da onde vem isso aqui? Simples, gente. Lembre-se de equações modulares. Lembre-se quando nós tínhamos aqui, ó, módulo de x menor que A, se e somente se menos A for menor que x, que vai ser menor que A. A mesma relação que nós estabelecemos aqui, quando se trata de módulo, nós podemos estabelecer aqui também. Então, o módulo de x menos A vai ser o quê? Menor que delta, se e somente se A menos delta for menor que x, que vai ser menor que A mais delta. Assim como f de x, o módulo de f de x menos f de A vai ser menor que epsilon, se e somente se f de A menos epsilon for menor que f de x, que vai ser menor que f de A mais epsilon. E através disso, nós podemos estabelecer uma definição de função contínua expressa em notação modular, que vai dizer o quê? F, a função f é contínua em A, se e somente se, para todo epsilon maior que zero dado, exista um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que, para todo x que pertence ao domínio da função, módulo de x menos A vai ser menor que delta, então o módulo de f de x menos f de A vai ser menor do que epsilon. Com isso, nós dizemos que f é contínua em A, e sendo que A aqui representa um subconjunto do domínio da função, se f for contínua em todo A que pertença ao subconjunto aqui, ó, que representado aqui pela letra maiúscula, que faz parte do domínio da função.
E através disso, nós podemos dizer que f é uma função contínua se f for contínua em todo A de seu domínio, ou seja, em qualquer valor de x que esteja ali, né? Ou seja, f é uma função contínua se for contínua para qualquer valor de x que pertença ao seu domínio. Este aqui, novamente, ó, representa um valor qualquer dentro do domínio dessa função. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a definição de função contínua, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.